Obrigada, presidente. Bom, pessoal, enquanto a nossa equipe de comunicação coloca a nossa apresentação aqui no telão para vocês, eu gostaria de dar um contexto rápido sobre o que nós estamos vivendo na região centro-oeste. Tenho dito o tempo todo sobre a importância de nós pautarmos os temas de forma regional. Não existe desenvolvimento econômico de Itaúna sem o de Divinópolis. Não existe saúde fortalecida em Oliveira sem que a de Divinópolis caminhe bem. A gente tem uma preparação regional no serviço público e essa questão regional não pode ser ignorada. O SUS foi pensado de forma regionalizada, a distribuição das nossas universidades foi pensada de forma regionalizada. Tudo isso que coloca de pé os nossos serviços públicos tem a regionalidade como ponto central. Então, a gente precisa estar atento a isso. E essa conversa de hoje, que é uma conversa em busca de soluções, é uma conversa em busca da construção de pontes, ela precisa levar em conta todos esses aspectos. Então, nós fizemos essa rápida apresentação. Eu prometo não ficar me atendo muito tempo aos slides cheios de texto, mas entendo que é importante nós termos um contexto para que a manhã de hoje seja a mais proveitosa de todos. Hoje, nós temos aqui conselheiros municipais de saúde, e eu queria pedir uma salva de palmas para eles, já que são voluntários na construção da saúde da região, trabalham de forma voluntária para construir uma saúde que atenda minimamente a população. E essas pessoas, elas às vezes vão saber falar como é que está a dor de quem está na ponta, do cidadão. E a gente trouxe aqui algumas questões que podem parecer meramente burocráticas, mas não são. Então, a gente tem aqui que a saúde do Centro-Oeste está na CTI. Trouxemos um contexto muito rápido sobre o direito constitucional à saúde, né? Um direito fundamental, garantido pela Constituição e entendido como dever do Estado. E Estado, todos nós sabemos, não é apenas o Estado de Minas Gerais, é o ente público. Deve ser garantido pelo governo federal, pelo Estado de Minas e pelas prefeituras. Então, a gente tem a lei que determina a função do SUS e como a Lei 8080, como que ele se organiza. E tem duas coisas muito importantes, duas instâncias dentro do SUS que não podem ser ignoradas a nível de município. As conferências da saúde e o Conselho Municipal de Saúde. As duas foram pensadas porque a participação popular ela está no que sustenta de pé o SUS. Quando ele foi pensado lá atrás, ele foi pensado como um sistema único de saúde que fosse construído coletivamente, atendendo às necessidades da população, que ela mesma traz e que ela mesma, de forma empoderada, diz, e não seguindo as vontades políticas de um gestor aqui ou de um gestor acolá. A saúde e o SUS são maiores do que qualquer político. Então, é por isso que a gente precisa dessa construção coletiva. Então, a gente tem que, inclusive, para receber recursos, é preciso ter fundo de saúde, conselho de saúde, precisa ter o plano municipal de saúde, os relatórios de gestão. Então, tem todo um arcabouço documental que parece burocrático, mas que, na verdade, é fundamental para que a gente consiga atender essas expectativas de quando o SUS foi criado lá atrás. Então, o que é o Conselho Municipal de Saúde? Ele é um órgão colegiado, ele é deliberativo e ele é permanente no Sistema Único de Saúde em cada esfera governamental. O que quer dizer que a gente tem conselho estadual e a gente tem conselho nacional. Então, é importante dizer que os conselheiros são voluntários, são pessoas que tiram do seu tempo de descanso, são pessoas que tiram do seu tempo de lazer, são pessoas que tiram do seu tempo em que elas poderiam estar fazendo um extra para ganhar mais dinheiro, fazendo um freelance, para poder estar ali construindo coletivamente a saúde. Digo isso porque já vem algum tempo que os conselheiros municipais de saúde têm sido desrespeitados na região centro-oeste, especialmente em Divinópolis. Então, é importante a gente pontuar que essas pessoas estão ali de forma voluntária. Hoje, nós temos uma situação, e nós trouxemos algumas manchetes que ilustram isso com muita clareza, em que o Conselho Municipal de Saúde, são pessoas eleitas, voluntárias, é constantemente ignorado pela Prefeitura. Então, ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde afirma que o secretário impediu votação de novo plano. E a outra manchete, Conselho de Saúde afirma que superlotação da UPA é consequência de falhas na atenção primária. A gente vai decidir juntos, ao longo da apresentação, se essa informação procede ou não. E a gente tem o programa Previne Brasil, que foi criado durante o governo Bolsonaro, que é um programa de metas e um programa que coloca valores de atendimentos que a atenção primária tem que fazer. Então, por exemplo, número de preventivos que tem que ser colhidos, para que a gente consiga receber os recursos dentro do Ministério da Saúde.
É um novo modelo de financiamento criado pela gestão Bolsonaro. E aí, o que a gente tem? Nós trouxemos aqui como é que o município de Divinópolis se posiciona dentro do PVN Brasil, considerando que as avaliações são quadrimestrais. A gente está sempre entre os laranjinhas, que são aqueles que não atingiram as metas. Então, 7º lugar no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, 8º. Podia passar? No terceiro quadrimestre, também 8º. Então, tem 5 quadrimestres consecutivos que Divinópolis está entre os 40 piores desempenhos no programa em toda Minas Gerais, uma cidade que é sede da macro-região da saúde. Essas informações, gente, e aqui existem pessoas que concordam politicamente comigo e pessoas que discordam politicamente de mim, isso é legítimo, mas essas informações não vieram da opinião política da Lohana, que é notavelmente uma política de oposição na cidade. Essas informações são do Ministério da Saúde. Essas informações são números, são pautadas na técnica. Então, acho que assim, a gente pode discordar do mensageiro, mas a mensagem está posta em preto e branco. Então, qual que é o objetivo do programa Previne Brasil, né? Ele é reestruturar a forma que o governo federal distribui seus recursos, baseado em metas, prestigiar e privilegiar no recebimento de recursos os municípios que mais atendem aos exames que têm que ser feitos e aos cuidados na atenção primária, garantindo que a prestação de serviço para o cidadão que está na ponta vai acontecer da melhor forma possível e desprestigiar os municípios que não conseguem atender de forma qualificada os seus cidadãos na atenção primária. Divinópolis está sempre entre os laranjinhas, Divinópolis não tem batido as metas, então o mau desempenho no programa Previne Brasil pode fazer com que a cidade receba menos dinheiro do governo federal na saúde. E a gente tem uma falta de suporte muito grande, porque nós tivemos um aumento dos cadastros, quase 3.000 pessoas a mais, com o mesmo número de estratégia de saúde da família, de equipes, sem aumentar os locais. E o que a gente percebe? Nós temos situações como postos de saúde. Quem aí conhece o posto de saúde do bairro São José? Em que os funcionários se trombam lá dentro, em que não tem sala suficiente para fazer os atendimentos. Você até conseguiu colocar mais gente, você até credenciou mais equipe, mas não tem sala para fazer atendimento. E a construção de unidades de saúde não foi uma prioridade da gestão, já que a gente teve 15 milhões livre para investimento no ano passado, pela multa da Vale, e a gestão decidiu politicamente, e isso é um direito da gestão, fazer apenas asfalto e calçamento com esse recurso, mesmo sabendo que nós precisávamos urgentemente construir postos de saúde na cidade. Então, a gente tem que, cada equipe do Estratégia Saúde da Família tem que ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, mas o recomendado são 3.000 pessoas. E não é isso que acontece em Divinópolis hoje. Então, a gente pegou essa cobertura da atenção primária aqui. Em 3 de 2022, março de 2022, a cobertura era de 54% da população, com 131 mil cadastros. Em março de 2023, a cobertura estava de 71% da população, com 172 mil cadastros. A gente ainda tem uma das menores coberturas da região oeste, mesmo com credenciamentos abertos no site do Ministério da Saúde. Então, no âmbito do SUS, existem instrumentos específicos que têm que guardar essa relação muito estreita, muito próxima, entre o planejamento da gestão e o planejamento do recurso financeiro. Eu vou chamar a atenção para o terceiro, que é mais o tópico nosso hoje, o segundo, que é o Plano Municipal de Saúde, porque o Plano Municipal de Saúde tem que estar ligado com o PPAG e com a LOA. Aquilo que está escrito no nosso Plano Municipal de Saúde, aquelas prioridades, trazendo para o linguajar mais simples de todos. Se uma das prioridades é construir um posto de saúde num bairro tal, isso tem que estar previsto com disponibilidade orçamentária na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Um documento não pode ficar desconectado do outro. Se Divinópolis não tem plano municipal de saúde há 2 anos, e a gente vai entrar mais nesse assunto tão sério, quer dizer que tem 2 anos que a distribuição orçamentária tem seguido critérios de vontades políticas, tem seguido o critério da vontade do gestor, da vontade do prefeito, da vontade do secretário, mas o SUS não se estabelece assim. E as pessoas podem discordar disso, mas é assim que está na lei.
Então, a gente tem, quando não há plano municipal de saúde, não há essa relação de proximidade que tem que existir entre a lei orçamentária e aquilo que vai ser colocado como os desejos da população e as prioridades da população na saúde pública. Divinópolis segue sem seu plano municipal de saúde, já há 2 anos, refém da falta de planejamento. Na verdade, refém da vontade dos gestores, refém da vontade dos políticos, que não é aquilo que está preconizado na legislação. 286 milhões de gastos reprovados. Saiu no jornal O Tempo que as contas da saúde de Divinópolis são rejeitadas pelo 2º ano consecutivo. Plano completamente plagiado. Quando eu era vereadora no município de Divinópolis, nós trouxemos a público que o Plano Municipal de Saúde apresentado pela gestão, assustem-se, a gestão teve a coragem de apresentar um plano que era Ctrl+C, Ctrl+V do Plano Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Alguém aqui acha que as necessidades da saúde de BH são iguais às necessidades da saúde de Divinópolis? Alguém acha? Não são. Mas, aparentemente, a gestão da Prefeitura Municipal de Divinópolis acha, porque plagiou. E foi algo no sentido de, vai que cola, mas não colou, porque nós pesquisamos e nós descobrimos que estava igual. Importante dizer que o Plano Municipal de Saúde, gente, ele é protocolado pelo gestor, ele é protocolado pelo Poder Executivo, mas ele tem que ser construído a muitas mãos. Ele tem que ser construído após conferências municipais de saúde, ele tem que ser construído após oficinas, ele tem que ser construído após trocas nas comunidades, nos bairros e nos postos. E nada daquilo havia acontecido à época desse protocolo. Foi um protocolo de um projeto de plano plagiado de Belo Horizonte. Isso, para mim, é uma vergonha. O documento, obviamente, foi reprovado pelos conselheiros. Os conselheiros que têm sido muito atacados e que têm sido muito dito que não querem aprovar o plano. Ora, irresponsáveis eles seriam se aprovassem tentativas como essa, de planos plagiados. Então, nós fiscalizamos, enquanto eu ainda era vereadora, nós protocolamos uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado, que tem um órgão do Ministério Público lá dentro, e que acatou 2 denúncias nossas. Uma delas foi sobre o absurdo da cidade estar há 2 anos sem plano municipal de saúde, porque ela contraria a Lei 8.114 de 1990 e a 8080 do SUS. Então, é vedada a transferência de recursos, é proibida a transferência de recursos para ações que não estão contempladas no plano municipal de saúde. Sem plano municipal de saúde, a Secretaria de Saúde não deveria poder fazer nada, porque, repito, a cidade está refém da vontade política do gestor. Também ficou claro para o Ministério Público que as contratações temporárias de médicos não estão suprindo a demanda do município. E eles deram 30 dias para que a Prefeitura informe quais as medidas adotadas para manter a continuidade do serviço público e se ela pretende realizar concurso público para provimento de cargos médicos, uma vez que mais da metade dos cargos previstos em lei está vazio. E aí a gente trouxe a tabela que mostra muito claramente. De cá, tem luzinha? Não tem não, né? Bom, a gente percebe aqui. Na primeira coluna, a gente tem o nome do cargo, qual que é a especialidade do médico. Na segunda, as vagas que estão preenchidas. Na terceira, o tipo de vínculo. E na quarta, o número de vagas previsto em lei. Então, por exemplo, vejam como é absurdo. Clínico geral, uma demanda imensa. Nós temos 80 vagas previstas em lei, mas nós temos 15 ocupadas. Generalista, 40 vagas previstas em lei, 4 ocupadas. Cardiologista, 8 previstas em lei, 3 ocupadas. Eu aposto que todo mundo que está aqui tem um parente esperando um exame com alguma dessas especialidades. Eu tenho. Outras especialidades. Geriatra, 5 vagas previstas em lei, apenas 1 médico. Ginecologista, o sofrimento que as divinopolitanas passam para colher um preventivo, para colocar um DIU no SUS. 35 vagas previstas em lei, 18 hoje na rede. Então, a gente tem uma situação que mostra ortopedista, 10 previstas em lei, 4 hoje na rede. Então, a gente tem uma situação que ela é numérica, ela não tem a ver com a opinião de ninguém, não. Numericamente está provado que a gente tem muito menos médicos do que a gente deveria ter. E aí, o que a gente percebe? Eu passei direto aqui.
É porque dividiu a tabela e não era para ter dividido. Foi um erro nosso. Os números reforçam essa defasagem. Essas artes são da própria Prefeitura Municipal de Divinópolis. A Prefeitura Municipal de Divinópolis tem divulgado o número de atendimentos semanalmente que a UPA tem feito. E é aí que toda essa discussão, deputada Elismar, ganha o caráter regional. Porque o que a gente percebe? A UPA de Divinópolis é porta de entrada para várias cidades. E os cidadãos dessas outras cidades sofrem esperando horas e horas e horas de atendimento, assim como os cidadãos de Divinópolis também sofrem, por um número de atendimentos que está tão lotado graças às pessoas da atenção primária que estão indo na UPA. Aquele verde pouco urgente foram feitas em uma semana, do dia 29/5 a 4 de junho, 1.546 atendimentos pouco urgentes na UPA. São pessoas que estão com uma dor crônica no joelho, pessoas que estão com dor de cabeça, pessoa que a pressão desregula toda semana. Não é que está tendo um infarto naquela hora, não. É corriqueiro a pressão dela subir ou abaixar. Esses atendimentos estão lotando a UPA e prejudicando de forma regional o atendimento à saúde na cidade. Tudo isso tem a ver com a nossa falta de médicos, tudo isso tem a ver com os nossos postos de saúde tão lotados em que um funcionário tromba no outro e não tem sala para atendimento. Tudo isso tem a ver com a sociedade não estar sendo ouvida e um plano municipal de saúde devidamente elaborado pela coletividade e ratificado pelos conselheiros não existir. Então, os números são da prefeitura, né? Eu acredito que eles a gente pode confiar. 22/5 a 28/5, 1.768 atendimentos na UPA pouco urgentes. 8/5 a 14/5, 1.781 atendimentos pouco urgentes. E aí a gente vai chegar num momento aqui nessa conversa em que a gente vai ver que ninguém quer trabalhar na UPA. Vamos entender por quê? Relatos da população. Passei 2 de novo. Eu fui na UPA, que vergonha. Criança passando mal. Demora mais de 6 horas para atender uma criança. Vergonha, lamentável. Com certeza não é o filho de nenhum político, né? Boa tarde, pessoal. Estou aqui na UPA desde as 8, para atendimento na pediatria. Até agora, não. Não tem pediatra, não tem ninguém para atender as crianças, que são muitas. A informação que os médicos que estariam escalados hoje estão cobrando o dobro para trabalharem hoje. Que descaso com a população. Na sexta, fui no PSF do Jardinópolis. A pessoa procurou o posto de saúde. Essa pessoa fez o fluxo corretamente, com muita dor nas costas, mas não tinha médico. No sábado, não estava aguentando e fui na UPA, onde permaneci por quase 7 horas, onde só havia um único médico atendendo, várias crianças, muitos idosos. Resumindo, não tem médico nem no posto, nem na UPA. Verdade, só eu sei o que estou passando com meu pé quebrado, aguardando uma cirurgia de urgência com mais de 30 dias. Oh, Jesus. Bom dia, Lohana. Sobre a situação da UPA, vi seu médico que fala... Esse relato é de uma médica. Vi seu vídeo que fala sobre poucos médicos em Divinópolis. Tem muita coisa acontecendo na UPA e postura e posicionamento da gestão da UPA só afasta mais os médicos. Sou uma das médicas que saiu do serviço. E mais vão sair. Muito me entristece porque sou apaixonada pelo SUS e tudo que a UPA, mesmo aos trancos e barrancos, faz pela população de Divinópolis. Mas trabalhar lá virou adoecimento para nós mesmos, uma insegurança. Médica passando mal em plantão 24 horas sozinha na clínica e as diretoras responsabilizando o corpo clínico ao invés de responsabilizar a própria incompetência da gestão. Aumentaram absurdamente o valor do plantão e, mesmo assim, ainda tem muito furo na escala. A administração da UPA foi entregue para a iniciativa privada, mas essa entrega tem prerrogativas a serem seguidas com municípios num contrato que prevê infrações leves, médias e graves. E a gente vai perguntar no momento adequado quantas infrações já foram dadas para que a UPA resolva essas situações. No contrato também está previsto que essa diretoria tem que vir por processo seletivo. A última diretora indicada não teve processo seletivo e tem denúncia nossa sobre isso no Ministério Público. Cidades ao redor com 30, 40 mil habitantes, com 2 médicos diurno e 2 noturno pelo mesmo valor do plantão. Aí, na UPA, até 2 meses atrás, eram 2 diurnos e 2 noturnos, em uma cidade com mais de 200 mil habitantes.
Recentemente, uma colega foi agredida fisicamente. Você tem noção do quão grave isso é? Verbalmente é todo mês. A UPA se torna o primeiro emprego do recém-formado pela comodidade e segurança. Depois, as pessoas vão saindo por acharem outras opções com condições melhores de trabalho pela mesma remuneração ou até melhor. Nenhuma equipe se mantém unida em um cenário que não temos resposta sobre nada. Sem diretor clínico à mesa, a empresa não dá nenhum parecer, o corpo clínico não fica unido e engajado a ajudar a UPA, não é à toa. Outros problemas relatados pela população. Dificuldade em comunicar nas unidades de saúde, os servidores não conseguem atender o telefone devido à demanda altíssima. Péssimas condições de infraestrutura das unidades de saúde. Enquanto eu era vereadora, nós fiscalizamos tudo isso. E é importante dizer que falta de dinheiro não é desculpa para a gestão municipal. Nunca houve tanto dinheiro como há na atual Prefeitura Municipal de Divinópolis. O governador Romeu Zema retornou os repasses aos municípios, que o governador Pimentel havia pausado. Houve 15 milhões de recursos da Vale e emendas parlamentares paralisadas com a execução durante o período da pandemia estão sendo todas executadas agora. Nunca houve tanto dinheiro. O próprio prefeito postou nas suas redes sociais há um tempo atrás comemorando 1 bilhão, orçamento recorde da cidade. E, mesmo assim, melhorar a infraestrutura das unidades de saúde não é uma prioridade. Falta de segurança nas unidades e, principalmente, nas unidades no Saúde na Hora. Todo mundo que está aqui conhece o programa Saúde na Hora? Programa Saúde na Hora, que estende até o período noturno o atendimento da atenção primária, pensado especialmente para a saúde do trabalhador e da trabalhadora, das pessoas que, durante o horário comercial, não conseguem estar presentes. É importante dizer que o Saúde na Hora desafogaria, sim, a UPA se as pessoas conseguissem chegar lá com segurança. Hoje, a maior parte dos funcionários da saúde são mulheres. As próprias médicas, enfermeiras e técnicas de enfermagem atendem com medo, porque as unidades de saúde ficam abertas para qualquer possível episódio de violência que possa acontecer. Além disso, às vezes chega no Saúde na Hora e não tem médico. Aí é realmente para gerar uma frustração muito grande no cidadão. Também tem falta de medicamentos e materiais como gases e soros e dificuldades em conseguir atendimento sem marcação prévia. Então, relatos de antigos funcionários da UPA. Sempre ia para o plantão com medo de sofrer alguma agressão física, sem contar com a total falta de segurança. Já atendi paciente esfaqueado na sala de emergência e, em seguida, fiquei sabendo que haviam detido o autor do crime dentro da UPA com uma faca no bolso. Importante ressaltar, como a gente disse, que o contrato da UPA prevê essas infrações. Pessoal, a UPA está entregue para a administração privada, mas quem gere esse contrato é a prefeitura, que tem mecanismos legais para, eventualmente, agir caso necessário seja. Então, se faltou médico, tem mecanismo legal para isso. Se faltou insumo, tem mecanismo legal para isso. Teve assédio moral lá dentro? Tem mecanismo legal para isso. Teve atraso do enfermeiro? Tem mecanismo legal para punir isso. E a contratação dos serviços também prevê que vai ter garantia de segurança e vigilância para os trabalhadores lá de dentro. Se não há, está errado. O registro de equipes incompletas, faltou médico, faltou enfermeiro, faltou técnico, também é uma infração, segundo o contrato. É uma infração média, está previsto no contrato. E, além disso, a UPA aderiu ao plano de contingência sem consultar o Conselho Municipal de Saúde. Esse plano de contingência, basicamente, vai acabar com o protocolo de Manchester, que é utilizado por todos aqueles que entendem da área da saúde para estabelecer as prioridades de atendimento, obrigando o cidadão a passar primeiro para um clínico e só ser encaminhado para o especialista depois. Então, a Divinópolis agora não existe mais protocolo de Manchester, apesar do mundo inteiro utilizar o protocolo. E o Conselho Municipal de Saúde não foi consultado sobre isso. Além disso, a Prefeitura Municipal de Saúde, num claro movimento de receio sobre essa audiência pública de hoje, divulgou que haveria uma reunião para votar o Plano Municipal de Saúde ontem, dia 12, para o Dia dos Namorados de todo mundo ter boas notícias. Mas essa reunião não aconteceu. A gente tem aqui o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que no momento da sua fala vai poder contar um pouco mais sobre isso, mas eles anunciam algo que não havia sido marcado, apenas para poder dizer que estão resolvendo, que estão fazendo, que estão cuidando. O que a gente percebe na prática é que é como passar recibo de que, de fato, há algo errado acontecendo.
Outras notícias recentes. Estado de Minas. UPA de Divinópolis está à beira do colapso, denuncia a Comissão de Saúde. População reclama da perda de exames em postos de saúde em Divinópolis. É muito absurdo. São João de Deus confirma dívida da prefeitura após denúncia de mãe. Esse é um caso que merece uma fala específica. O São João de Deus é o hospital mais importante da região pelo número de atendimentos SUS que faz. Não é o melhor, não é o pior, mas pelo número de atendimentos, ele tem que ser levado em conta nessa conta e tem que ser tratado com muito respeito. É por isso que a diretora-presidente do hospital foi chamada para vir aqui hoje. A gente sabe que o São João de Deus atende com excelência a população da região centro-oeste. As pessoas de todas as cidades são impactadas. E imaginem, gente, o que foi para o hospital que passou por situações financeiras tão difíceis há alguns anos atrás, que está custando para colocar as contas em dia, lidar e viver com a instabilidade da Prefeitura Municipal de Divinópolis, sequestrar 15 milhões de reais que iriam para o hospital. Então, a gente percebe que o São João de Deus confirmou uma denúncia de uma mãe, informando que existiam, sim, débitos da Secretaria Municipal de Saúde com o hospital. O hospital emitia nota fiscal e a prefeitura não pagava, de muita grave irresponsabilidade. Então, a gente percebe que Divinópolis, mesmo sendo sede da macro-região da saúde, mesmo tendo cada decisão política impactando a vida de outros cidadãos, a gente acabou de mostrar, não ter médico na atenção primária, lota a UPA, prejudica 6 cidades. Além de todo mundo que acidenta na rodovia, vai parar lá. Pode ser de outras cidades, vai parar lá. As decisões políticas atravessadas e ruins que a cidade tem tomado na saúde estão prejudicando a saúde de toda a região, a vida de toda a região. Num momento especialmente delicado, em que a maior parte das pessoas se voltou para o SUS, porque, pela dificuldade financeira, os planos de saúde estão sendo abandonados, já que o povo não dá conta mais de bancar isso. E o SUS está aqui, de pé, para atender a gente, bem pensado, bem planejado, com leis robustas. Mas, hoje, não adianta nada disso se a gestão atual da Prefeitura Municipal de Divinópolis escolhe deixar a população refém de uma saúde doente. Então, a pergunta que fica, deputado presidente Lismar, só para a gente encerrar, é a quem interessa tanto desprezo com a vida da população. Eu não tenho resposta para essa pergunta e eu espero que a gente possa terminar essa reunião hoje com uma pergunta melhor do que essa e uma resposta melhor do que a que eu daria para essa, porque a gente sabe que construir uma saúde pública eficiente e que, de fato, cuide dos mais vulneráveis é o nosso foco e é aquilo que a gente precisa fazer. Obrigada, presidente.